Convidado do dia. Temos convidados na bancada do Malha Fina nessa manhã de quarta-feira. Vamos conversar muito sobre a segunda audiência do Plano Diretor de Angra dos Reis. Para tal, eu recebo com o maior prazer o Maurício Lamego, diretor-presidente do IMAR, e o Rômulo Marques, que é o arquiteto também lá do Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis. Queridos, bom dia, bem-vindos à Rasca. Vamos bater um papinho nessa manhã aí de terça-feira para a gente entender um pouco como é que funciona essa coisa de uma audiência pública para discutir, né? Discutir, traçar, entender e melhor aprimorar as coisas com que a gente trata o nosso meio ambiente, que eu acredito que seja uma das grandes, se não a grande preocupação do Instituto. Exatamente. Bom dia, Toninho, bom dia a todos os ouvintes. É importante a gente falar que essa é a segunda audiência, tá? Nós tivemos aí a primeira audiência pública. O plano diretor ele é o principal instrumento aí de crescimento e desenvolvimento sustentável da cidade. Nós tivemos a primeira audiência pública, foi no dia 6, né, do mês passado. Nós tivemos apresentando, é importante isso, né, o resultado de 7 anos de trabalho. Muitas pessoas me perguntam, agora que você está vendo o plano diretor? Não é verdade. Esses 6 meses realmente aí foi para poder fazer uma revisão. Todos que estavam trabalhando, né, nesses 7 anos, inclusive até o ex-secretário Mário deu assim, uma contribuição ímpar para o desenvolvimento desse trabalho. Nós apresentamos o resultado desses 7 anos, né? Tiveram alguns questionamentos na audiência. A audiência é importante para poder alinhar o público, a sociedade civil, né, e os empresários também. E nós fizemos os ajustes necessários e vamos agora realizar a segunda audiência pública. Inclusive, obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque é um momento de transparência, de ampla divulgação, né, de todo esse trabalho. Nós colocamos até um outdoor recente agora lá no CEA, informando sobre a data da audiência. É importante a participação. Nós fizemos ela na Câmara, faremos novamente, né? Recebemos aí alguns questionamentos e eu lhe digo que na primeira audiência pública, nós tivemos aí uma participação de 360 pessoas, né, online, que é um local que você, além de estar gravado, as pessoas podem participar. Fora as que estavam lá no local, ou seja, você tinha mais ou menos umas 400 pessoas. E eu lhe pergunto, aonde eu enfio 400 pessoas para participar? Além disso, a Câmara já né, um espaço onde é realizada todas as audiências públicas do município. É uma assembleia para lá de popular, né? Aberta ao público, o público pode se manifestar. Isso é importante, né? A gente saber que a gente tem a possibilidade de ter voz, né, numa discussão tão importante para o nosso município. O Rômulo, agora perguntando para você como um arquiteto, é uma pergunta meio que prática, né? Como é que você, como um técnico da área, está vendo o crescimento urbanístico de Angra dos Reis nesse momento tão importante? Durante algum tempo a gente ouviu falar que Angra se tornaria uma Cancún, por exemplo, e acredito que os técnicos, né, dessa área devem ter levado tipo assim, como assim? Né? É uma mudança muito radical, a gente tem realmente possibilidades de ter um urbanismo ordenado na nossa cidade, que é uma das grandes preocupações das principais cidades do mundo? Fica à vontade para me responder. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Chega mais pertinho aí do nosso mic aí. Certo. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o meio ambiente, ele inclui também a cidade. Então, temos o espaço que é natural, temos a zona rural e temos a cidade, que é onde os conflitos mais intensos, né, ocorrem. E o plano diretor, ele contempla todos esses territórios. Então, a gente olha para a cidade, identifica esses problemas, tenta traçar soluções para direcionar a ocorrência desses conflitos, mitigar, na verdade, as consequências deles para uma cidade mais desenvolvida, porém dentro de um conceito de sustentabilidade. E sobre essa nova Cancún em Angra dos Reis, a gente que é técnico teve um apoio muito grande da gestão para conseguir balancear isso. Então, o plano diretor, ele contempla questões técnicas, mas ele também contempla questões políticas. Então, a gente, quanto técnico, precisa do apoio político da gestão, e o governo esteve conosco muito forte, nos apoiando nas decisões técnicas, né, para fazer essa defesa, inclusive, do lado político. Encontrar esse meio termo deve ser realmente um exercício
pior do que um exercício matemático, né? Acho que é um exercício meio... Tivemos também a participação, né, popular, a sociedade também tem ajudado bastante, viu? As contribuições foram grandes. Exatamente. A gente já vê algumas ações, né, ambientais em Angra dos Reis acontecendo que, às vezes, iam de encontro ao anseio da população há muito tempo, né? E, por mais que pareçam simples, mudar é complicado. Até porque eu tenho aquela coisa que ele bem citou, equacionar o anseio da administração com o anseio político e com o anseio da própria população, né? Até porque, desculpa, Rômulo, o crescimento ele vai também de encontro a outras políticas, né? Não adianta a cidade crescer e não ter uma política de saneamento, tudo isso tem que crescer junto. Né? A cidade é um organismo só e a gente precisa desse crescimento unificado. Embora a gente queira a autarquia tenha a sua certa autonomia, mas ela esbarra também na coisa pública, política, legislativa, aquela coisa toda, né? É importante a gente entender. Para tal, vocês estão criando essas discussões, essas reuniões, o plano diretor está aí. É como se fosse uma carta magma para as pessoas entenderem o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá, e entender, né, que a gente precisa preparar uma cidade para um futuro, né? E o futuro muitas vezes é hoje, né? Exatamente. Vamos lá, na semana que vem, né, dia 18? Dia 18, das 14 às 17 na Câmara. Tá todo mundo convidado a participar, vai ter a transmissão online também? Quem não puder estar lá presencial, pode assistir aí pelo canal do YouTube da Câmara, vai estar tudo lá a participação. Exatamente. Já voltando a falar das novidades, né, das mudanças, por exemplo, a gente está saindo de uma semana em que teve um festival de música na Ilha Grande, né, um festival de música e ecologia. O IMAR esteve lá presente também, com algumas atividades bem legais que a gente tanto fala, né, que a gente tanto queria, que a gente tanto cobrava. Onde é que está a ecologia desse festival? Estava lá. Verdade. A ecologia estava lá, né? E um outro grande anseio, já ainda falando da Ilha Grande, a gente viu, né, por exemplo, uma mudança muito significativa, né, do transporte, por exemplo, do lixo, que sempre foi um dos maiores problemas da comunidade da Ilha Grande, né? Como é que foi para vocês organizar essa mudança, né, do local de chegada do lixo, o transbordo da Ilha Grande para Angra dos Reis, e também mudar o horário de recolhimento lá na Ilha Grande, né? Que agora o pessoal que recolhe o lixo na rua está saindo muito cedo para que a pessoa, ao acordar, né, no seu passeio, o turista, não dê de cara com aquele monte de lixo, entre outras coisas. Acho que foi um golaço de vocês. Deixa eu só apenas, me permite fazer uma correção. Por favor. Você até comentou do IMAL, autarquia, mas ela é uma peça só da prefeitura. Sim. E essa gestão de resíduos sólidos hoje é com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é o secretário Felipe La Rosa. Sim. Então, toda essa mudança partiu da política daquela secretaria. E a execução que passa um pouco pelo IMAR também, né? Toda gestão é pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Claro que a gente vê, e foi um avanço muito grande tirar o lixo daqui do cais, entendeu? Colocar para o cais da Lapa, isso foi um avanço muito grande. E ecologicamente falando, é um golaço. Sim, com certeza. Você tem que parar assim, até para observar que nem deveria, né? Na minha opinião, nem deveria estar vindo lixo para cá, porque o que é orgânico pode virar compostagem e o resto é reciclado. Então a gente podia melhorar um pouco mais aí, tem coisas para melhorar, né? Nesse sentido da gente segurar um pouco o lixo lá. Exatamente. Maurício, você como diretor-presidente dessa situação do IMAR, como é que você vê o dia a dia da população nessa troca, né, de informações com o IMAR? Você tem lá um telefone para contato, as pessoas procuram para saber sobre licenciamento, entre tantas outras coisas, porque geralmente as pessoas só dão a devida responsabilidade para aquela coisa quando elas se sentem tocadas, né? E a gente sabe que existem outras políticas bem legais que estão sendo desenvolvidas que muita gente, infelizmente, não tem acesso. Por exemplo, essa coisa do IPTU verde, né, que dá desconto para a pessoa que tem boas práticas, entre tantas outras coisas. Como é que é esse feedback? A procura das pessoas para o IMAR, como é que é isso? Deixa eu primeiro passar aqui até o telefone, é o 3368-6418, é um dos telefones do IMAR, tá? A equipe está aberta lá para receber e orientar a população. Você bem comentou a questão do IPTU verde, né?
que estava um pouco apagada. São alguns critérios que as pessoas podem cumprir na sua residência e pleitear aí descontos que vão de 4% a 12% no IPTU. Tá? Todas as informações estão lá no site da Prefeitura. Você falou da semana do festival, mas também antes do festival nós tivemos uma semana importante, Semana do Meio Ambiente, que teve um fechamento glorioso lá no Parque da Cidade, que é uma área que pouco as pessoas conhecem. E a gente precisa divulgar um pouco mais aí o Parque da Cidade. Além disso, né, bem que você falou, a questão da fiscalização, nós temos fiscalizações ambientais e urbanísticas. E as pessoas procuram o IMAR quando elas recebem apenas a notificação. Nós tivemos o famoso medo da multa, né? Exatamente. Nós tivemos aí o processo de licenciamento, ele é muito simples. Depois eu vou até compartilhar contigo um vídeo institucional aí do IMAR que orienta toda essa questão. Tá? E assim, falando de licenciamento, o plano diretor, né, são pessoas que vão atuar na ponta, tanto os fiscais como a equipe de licenciamento, vai trabalhar diretamente com isso. Exato. E é importante, né, a gente traçar também metas, né? Porque, por exemplo, você citou aí a Semana do Meio Ambiente, né? Mas normalmente a gente lembra a Semana do Meio Ambiente, a Semana da Vacinação, mas os 365 dias são semanas do ano, né? São semanas de meio ambiente que a gente tem que cuidar. Você citou o Parque da Cidade, que é uma área muito bonita e muito esperada, né, por muita gente. E começou ali com vocês, a sementinha partiu ali, né? Sim. O IMAR tem que... Tá aqui o arquiteto, né? Que não deixa mentir, tem que pensar a coisa como um todo, desenvolver os projetos, né? Olha a arquitetura aí, e ainda fazer aquilo ali que seja algo ecologicamente correto, bacana, bonito, porque a gente sempre olha, né, a grama do vizinho e fala assim, nossa, a grama do vizinho tá bonita, né? A minha também pode ser. Você falou dos 365 dias, né, e a Semana do Meio Ambiente a gente deixou isso muito claro, que as ações é durante o ano todo. Acho que cada gesto diário vai trazer um resultado muito grande. A semana ela é para, eu não digo nem para conscientizar mais, é pegar na mão e sensibilizar. E a gente tem que fazer isso todos os dias. É a questão do lixo, do horário, né, isso são ações pequenas que a gente pode fazer, mas que vai trazer um resultado muito grande para a cidade. Para que essa cidade fique bonita, né, tanto para turistas e agradável para os moradores principalmente, ela precisa passar por esse licenciamento que vai ser conduzido agora pelo plano diretor. Então nós buscamos simplificar a legislação ao máximo, claro, mantendo o rigor técnico, mas tentando fazer com que a aplicação seja mais facilitada, tanto para quem já reside aqui, mas para quem quer empreender em Angra dos Reis e já tem experiência em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, o que nós fizemos? Buscamos utilizar termos que são termos e soluções, né, mais difundidas no país para atrair esses empreendedores porque até então a legislação ela era muito local e isso gera uma barreira para quem quer investir na cidade. Então nós também conduzimos o processo dessa forma. Eu acho que um dos grandes méritos, né, do gestor público saber entender que a demanda dele é diferente da demanda do usuário, né, do munícipe, entre tantas outras coisas. E a gente está indo para uma segunda audiência, uma segunda oportunidade, não só de apresentar, pelo contrário, o processo já está ocorrendo, né? Mas você abrir para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo é muito importante. Quanto, assim, não vou falar em números, em percentual, em nada, quanto vocês estão vendo, vocês como membros do IMAR, como vocês estão vendo assim, do dedo da população nesse plano diretor? O que vocês já podem falar assim, caramba, olha que legal, que ideia bacana. Vamos, não deve permitir. Ele é o técnico, gente. O dedo da população, ele incidiu principalmente, e isso eu acho bem positivo, num olhar mais sensível para as áreas de preservação ambiental. Então a gente percebeu que a população de fato tem essa sensibilidade e que não quis abrir, né, muitas áreas para que houvesse a expansão urbana para elas, por exemplo, em áreas que são de interesse ambiental. Então a população atuou muito nesse sentido e continua atuando, né? Só mais uma informação que eu acho que é importante a gente registrar aqui e divulgar é que para essa segunda audiência nós otimizamos os nossos mecanismos de captura de participação. Então nós temos hoje um formulário
no qual a pessoa consegue acessar a própria minuta do plano diretor, ela tem os artigos listados lá e ela consegue fazer a proposta dela diretamente no artigo. Então, ela consegue dizer, olha, eu não quero que esse artigo tenha esta redação, por isso, a minha proposta é esta. Então, nós aprimoramos, a gente está indo para uma segunda audiência, mas com todo esse material já publicado há mais de 15 dias no site do plano diretor. Então, também tem mais esse meio de participação e de uma forma mais direta e prática. Ou seja, não só participar, né, é fazer parte, né? Exatamente. Parece que são coisas parecidas, mas realmente ter voz ativa e até mudar uma legislação, né? Isso é muito importante, porque a gente sempre ouviu falar, né? A Angra tem regiões protegidas por leis, entre outras coisas, tem restinga, a gente tem mangue, a gente tem praias maravilhosas, mas vira e mexe a gente tem aí aquelas famosas, por exemplo, proibições de entrada em praia, e tudo vai respingar nesse negócio chamado legislação, né? Exatamente. E ainda sobre a participação popular, no nosso novo plano diretor, a gente tem um instrumento que é chamado de zonas de comunidades tradicionais. E nós tivemos muita participação nesse sentido, de pessoas que buscaram com que os territórios delas fossem mapeados dessa forma. Inclusive, uma das principais mudanças da primeira audiência para essa foi uma comunidade ali da Maresia que buscou, né, mais informações ao IMAR e pediu para que aquela área onde eles hoje ocupam fosse convertida numa zona de povos e comunidades tradicionais, e nós acatamos. Conseguiram atender? Conseguimos atender. Assim, consideramos o lado técnico, fizemos a exposição das implicações do que isso iria resultar para eles, eles entenderam que era de fato o que eles queriam e hoje, né, já está mapeada dessa forma na proposta do plano diretor. Além disso, tem as EIs, que nós também reconhecemos alguns territórios informais, né, que futuramente possa vir passar por um processo de regularização fundiária. Então, foram esses instrumentos e essas formas que a população foi se apropriando desse processo. Ou seja, boa tua fala, né? A população foi se apropriando desse projeto, desse processo como um todo. Volto a dizer, né? A gestão tem dado oportunidade das pessoas se posicionarem, entre outras coisas. Por exemplo, ontem foi lançado o PCA Digital, que é um aplicativo para as pessoas da comunidade fazerem lá suas reclamações, criarem um login e ter voz mais ativa dentro do processo como um todo, né? Porque senão a gente fica só falando, daqui a 3 anos os caras vão bater na minha porta para me pedir um voto. Mas hoje você já pode fazer parte dessa política. Você vê, Toninho, que da primeira audiência para a segunda, o IMAR ele recebeu as demandas e acatou. Tá? Eu não vou negar para você que ao longo desse processo foram recebidas demandas absurdas, que não tinham como atender, obviamente, que ia de encontro ao crescimento sustentável da cidade, mas tinham outras que não, que a gente reconheceu. Eu lembro quando o Eric esteve aqui, ele falou, a gente não vai acertar tudo. E é verdade, mas em princípio, assim, a gente precisa ter um fim, né? Porque senão a legislação não vai para frente. O IMAR está fazendo a parte técnica, ele vai passar para a Câmara depois, que depois vão ter outras discussões a nível de legislação e vai sair a aprovação por eles. Tá? Então, mas é importante que a gente tenha, né, atenda e tenha um fim para ter um novo começo. Né? Não sei se ficou claro. Claro. Assim, a revisão ela não acaba, ela continua. Porque com este novo plano diretor, novos conflitos vão acontecer. Sim. E esses novos conflitos servirão para que a gente faça uma nova revisão dentro daquele prazo legal. Exatamente, até porque, né, Maurício e Rômulo, a gente sabe que, infelizmente, a coisa do meio ambiente, ela muda o tempo todo. Né? A gente, por exemplo, acabou de sair de uma catástrofe hídrica no Bracuí, que virou uma demanda política, social, entre tantas outras coisas, e o Instituto tem que agir. Sim. Mas agir dentro de uma legislação, porque às vezes a gente tem uma vontade, mas a gente esbarra exatamente nessa coisa, né? Não dá para chegar e meter máquina em tudo quanto é lugar para desafogar o rio, porque em algum lugar esse negócio vai estourar. Inclusive você falou agora, eu queria até que o Romo falasse um pouco de uma das novidades, que é a questão de áreas de risco, que elas mudam conforme os anos. Exato. Hoje aqui é uma área de risco, amanhã é ali. Amanhã é outra. A gente já teve acidente na Ilha Grande, no Bananal, já teve acidente aqui no Morro do Abel, e hoje são áreas protegidas, não pode ter construções, entre tantas outras coisas. Já vai lá para a área
do nosso técnico aqui, né? E nós estamos trazendo os técnicos do mercado para essa conversa também. Por quê? A cidade, quando você abre o mapa de suscetibilidade do Serviço Geológico Brasileiro, a cidade quase que toda é suscetível a ou a inundação ou a deslizamento de terra. Então a gente não pode adotar como parâmetro o congelamento de todas essas áreas, porque a cidade não cresceria. Então nós estamos trazendo esses técnicos que fazem os projetos para o mercado imobiliário para a conversa. Por quê? Ele é um técnico que ele é responsável pelaquele empreendimento. Então, qual foi o caminho que nós adotamos no plano diretor? A gente não vai congelar, obviamente, as construções nessas áreas, porque a engenharia hoje ela já dá conta de muita coisa. Mas o técnico ele vai ter que se responsabilizar pelas medidas, pelas seguranças e pela implementação dessas medidas naquela área para evitar um evento sinistro, né, que coloque a vida das pessoas, né, em risco. Então, sobre esse assunto, é isso, Maurício. Boa. O Maurício citou aqui a parceria, né, lá com a Secretaria do La Rosa. Qual é a secretaria mesmo? Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional. Mas a gente também pode citar também outras parcerias do IMAR, por exemplo, com a Defesa Civil Municipal, né, que é totalmente ligado o tempo todo. O IMAR tem parceria com todas. Tem que caminhar alinhado com todas as secretarias. O choque de ordem que nós demos aí no Abraão foi um envolvimento de secretarias e órgãos também externos, polícias, né, das forças. Exatamente. Ninguém trabalha sozinho. O plano diretor não é do Maurício, não é do Rômulo, não é do IMAR. É um conjunto, nós consultamos todas as outras secretarias. Existe um conselho gestor do plano diretor que tem participação popular, tem gente do público, entendeu? Maurício, e essa discussão do plano diretor, ela termina nessa segunda audiência ou ela é contínua durante os famosos 365 dias? Então, ela precisa de um fim, né, para que a gente possa pegar esse material técnico e encaminhar para a Câmara. Agora, falar que termina, não, vai ter a próxima revisão. Discussão entre outras conflitos coisas. Surgirão, mas ela precisa, nesse momento, parar em algum momento. A gente precisa enviar para a Câmara. Não adianta ficar em discussão eterna, senão a cidade vai continuar engessada. Não tem resultado. Exatamente. Maurício Lamego e Rômulo Marques, eles são do IMAR, estão conversando com a gente nessa manhã aqui de quarta-feira, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você que está assistindo essa live aí pode compartilhar em todo o tempo e fazer parte dessa discussão na semana que vem lá na Câmara Municipal, não é isso? Vamos fazer um chamado final aí para o pessoal participar, para o pessoal buscar, né, se informar e conhecer um pouco mais desse plano diretor, porque nossa futura geração, né, vai ter que usufruir de uma Angra cada vez mais sustentável, cada vez melhor, cada vez mais edificada. Está aqui o nosso arquiteto que não deixa mentir, para a gente evitar problemas. Clima, tá aí, a gente sabe que no verão chove muito em Angra dos Reis, a gente precisa entender que a orla ali dos rios precisa estar desocupada, a gente precisa ter um desaguar de água dentro do mar aí, mais tranquilo, mas tudo passa por um negócio chamado legislação. Não é o Maurício que vai inventar isso. De forma alguma. Tudo isso com muita responsabilidade ambiental, que a gente tem que ter diariamente. Tá? Então, assim, estão todos convidados no dia 18 agora, próxima sexta-feira, de 14 às 17, lá na Câmara Municipal, para a gente poder trazer e mostrar aí o trabalho realizado pelos técnicos do IMAR. 18 de julho é na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, ou sexta-feira. seja, terça? Sexta-feira. O sextou vai ser diferente lá na Câmara Municipal. Preciso sacrificar alguma coisa, né, para a gente ter um futuro bacana. Maurício, Rômulo, muito obrigado pela presença de vocês, pela clareza e responsabilidade que vocês estão tendo no conduzir, né, dessas reuniões que são tão importantes para a Angra dos Reis. Agradecer o pessoal lá da Secretaria de Comunicação, que sempre nos atende aí às nossas demandas, levando, né, para a nossa população, para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, para a pessoa que está nos assistindo, um outro lado, né? Não é só a gente chegar aqui e dar a notícia, mas a gente tem que entender que a notícia tem um porquê. E para isso a gente convida os técnicos, vocês estão aqui, para dar as respostas que a população precisa. E quando essas respostas não chegam, acontecem audiências, para as pessoas poderem, eu não entendi determinada coisa, eu queria saber como é que realmente a coisa funciona. E vocês estão aí para isso. Você citou, né? A Câmara estava lotada na primeira e tinha muita gente na transmissão online. Viva a internet, né, para isso.
Então tá bom, tá todo mundo convidado. A gente conversou com o Maurício Lamego, diretor-presidente do IMAR, e o Rômulo Marques, que é arquiteto também do IMAR, nessa manhã. Conversamos muito sobre a audiência do plano diretor que acontece na semana que vem em Angra dos Reis. Está todo mundo convidado, é na sexta-feira da outra semana, dia 18, 2 da tarde. Exato. Todo mundo convidado. Obrigado, gente. Voltem sempre aí. Agradecer a presença de vocês aqui na Rádio, cara.